Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Estamos iniciando mais uma aula de Direito Empresarial. Este é o nosso 10º bloco de aulas, o qual trataremos de títulos de crédito em espécie. Sem mais delongas, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e também sou pós-graduando em Direito Empresarial e Lei Geral de Proteção de Dados. Agora sim, vamos ao que nos interessa. Vamos ao ponto em questão, falando de títulos de crédito em espécie. Para começar, vamos aqui esmiuçar quais são as legislações principais do título de crédito. Aquela legislação que norteia praticamente todos os títulos de crédito, sendo este o Decreto 57663 de 1966 e, em alguns casos, o Decreto 2044 de 1908. E, por último, o Código Civil. Meus amigos, para que possamos aí falar do título de crédito, vamos falar aqui do praticamente primeiro título de crédito, que é o quê? O que é a letra de câmbio? Isso mesmo, a letra de câmbio. Hoje em dia praticamente não se usa mais letra de câmbio, mas já se usou muito. Por quê, meus amigos? A letra de câmbio, ela tem a sua origem lá na Península Itálica, onde ainda a sociedade se organizava em feudos e esses feudos possuíam diferentes moedas. E assim, como tinha diferentes moedas, e os comerciantes andavam ali de cidades para cidades, de feudos para feudos, o que acontecia? Tinha uma variedade grande de moeda. Então eu não podia pegar do feudo 1 e usar esse dinheiro no feudo 2. O que eu fazia? Eu, comerciante, precisava de um instrumento que pudesse viabilizar esta troca de moeda. E isso é chamado a letra de câmbio. A letra de câmbio, nesta época e até hoje em dia, ela é constituída aí em três figuras. É uma relação constituída de maneira trilateral, em que existe a figura do sacador, do sacado e do beneficiário. Meus amigos, o sacador é aquele em que detém o título de crédito, ou seja, é aquele que emite aquele título de crédito. Então é ele, o emitente, é o que emite o título de crédito e ele é o garantidor do título. Então, se eu emito algo, eu garanto aquilo que eu emiti. Este é denominado de sacador. A segunda figura, como eu havia dito, é o sacado, ou seja, é aquele que recebe a ordem do pagamento. É o aceitante daquele título de crédito. E por último, temos o beneficiário, ou seja, é a quem deve ser pago aquele título de crédito. Beleza? Então, meus amigos, acontecia assim. Eu era comerciante e eu vendia algumas coisas no feudo A. Eu chegava no, entre aspas, banco do feudo A, falava, olha, eu precisava aqui de uma letra de câmbio porque eu vou para o feudo B. E esse feudo B, ele tem tal moeda. O que o banqueiro, o dono do banco do feudo A fazia? Ele emitia um título em que ele garantia aquele pagamento para que eu pudesse pegar esse título e chegar no feudo B e falar, eu quero tanto em dinheiro, está aqui esta letra de câmbio. E assim a pessoa me dava o dinheiro. Então o sacador emitia a letra de câmbio, em que o sacado aceitava ou não esta letra de câmbio, e quem era o beneficiário era eu. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Perfeito. Falado isso, também consiste, então, esse aceite, como eu disse, o sacado, ele aceita, ele é o aceitante desta letra de câmbio. E no que consiste o aceite? Pessoal, o aceite não é nada mais, nada menos do que aquela assinatura do devedor após a emissão do título de crédito. Então, nesse caso, o aceite, o que acontece nesse caso? É igual uma nota promissória.
A nota promissória, quando eu emito, comprei um carro e emiti uma nota promissória. Eu automaticamente já aceitei aquele título. A letra de câmbio é diferente. Um emite, o outro deve aceitar ou não. É facultativo o aceite. Então, o aceite na letra de câmbio é facultativo, tendo em vista que o sacador emite a letra de câmbio e o sacado pode aceitar ou não aquele título. Acontece que, caso o sacado não aceite o título de crédito, o sacador, o emitente, torna-se o devedor principal daquele título. Então, o sacador emitiu para o sacado aceitar aquele título de crédito, para que paguem a mim determinada quantia. Acontece que o sacado não aceitou aquele título de crédito. O que acontece nesse caso? O sacador, o emitente, torna-se o devedor principal e vence o título naquele momento. Há um vencimento antecipado do título, assim como leciona o artigo 43 do Decreto 57663 de 66. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então tá bom. Ainda neste diapasão da letra de câmbio, vamos falar aqui do seu vencimento. Por que eu digo isso? Porque todo título ele deve ter um vencimento. Não pode ser um título ad eterno, nunca vence, entende? Ele precisa vencer. E o que acontece? Em regra, possui um tempo determinado. Então eu emito esse título de crédito, emito esta letra de câmbio, o sacador, e falo, olha, você tem 30 dias para receber esta letra de câmbio. Perceba, houve um prazo desta letra de câmbio. Mas, Arias, e quando não tiver um tempo, não estiver um lapso ali, um tempo determinado para vencer o título, como que eu vou fazer? E agora, como que eu faço? Amigão, é simples. O que acontece? Poderá ser à vista. O que é isso? Eu emitir aquela letra de câmbio sem prazo. O que acontece? Quando o sacado ter vista, ver esta letra de câmbio, considera-se vencido. Percebeu? Por isso que fala à vista. Ao ver aquela letra de câmbio, considera-se à vista. E assim o título estará vencido. Existe uma segunda hipótese, que pode ser a certo tempo de vista. Ou seja, não tem um vencimento daquele título, mas fala o seguinte, quando o sacado ver o título, ele tem tantos dias para poder te pagar. Perceberam a diferença? O à vista eu vi, tenho que pagar eu tenho que pagar o beneficiário. Aí, aqui acontece, o sacado, ele vê e ele tem 15 dias para pagar. Isso se chama a certo tempo de vista. Perfeito, meus amigos? Beleza? Mas, Arias, tranquilo, você falou até agora que consiste numa relação trilateral, que é o sacador, que é o emitente, o sacado que aceita esse título e paga ao beneficiário. Você falou que aqui o aceite é facultativo, pois ele pode não querer pagar. E o que acontece? Houve ali uma recusa do aceite, o sacador torna-se devedor principal daquele título. E também, Arias, você disse que, em regra, possui um vencimento, mas se não tiver, pode ser à vista ou a certo tempo de vista. Mas e se não pagou? O que acontece? Meus amigos, não pagando, poderá ocorrer um protesto desse título. O que é protesto? Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova o inadimplemento. Sendo assim, meus amigos, podemos dizer que o prazo para protestar este título de crédito está previsto lá no próprio artigo 28 do Decreto 2044 de 1908, em que prevê a hipótese do seguinte: o prazo será de 1 dia útil contado da falta do pagamento ou da recusa deste. Então, se não pagou, eu faço o quê? Eu protesto. Qual é o prazo? 1 dia útil contado da falta do pagamento ou da recusa. Qual o artigo que ensina isso? Artigo 28
do Decreto 2044 de 1908. Lembrando que o protesto tem uma única função, que é interromper o prazo prescricional e cobrar os coobrigados. Arias, se eu não protestar, eu posso cobrar o devedor principal apenas? Posso. Ah, mas e se foi endossando esse título e eu quero cobrar os coobrigados, os endossantes? O que eu faço? Proteste no prazo correto, que é 1 dia útil, contado da falta do pagamento ou da recusa, conforme leciona o artigo 28 do Decreto 2044 de 1908 e o artigo 53 do Decreto 57663 de 1966. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas, Arias, perfeito, protestei. Qual é o prazo para eu executar esse título de crédito? Falarei agora para vocês. Meus amigos, o prazo para a execução do título de crédito são 3 anos contra o devedor principal e seu avalista, ou 1 ano contra o endossante e avalistas, ou 6 meses quando se tratar de ação regressiva do pagamento feito. Então, 3 anos contra devedor principal e o seu avalista, contado do vencimento do título. 1 ano contra endossantes e avalistas dos endossantes, contado do protesto, e 6 meses para ação regressiva, contado do efetivo pagamento. Perfeito, pessoal? Tranquilinho, tranquilinho? Então agora falaremos de mais um título de crédito importantíssimo, sendo este a nota promissória. Meus amigos, em relação à nota promissória, vou passar o conceito dela aqui para vocês. Consiste na promessa incondicional de pagamento que o sacador faz ao sacado beneficiário. Então, o emitente faz ao beneficiário. Meus amigos, nesta hipótese, então, podemos afirmar que na nota promissória não há uma relação trilateral, mas sim uma relação bilateral, que é o sacador, que é o emitente do título, e o sacado, também chamado de beneficiário neste caso, que é aquele que vai receber o título de crédito e vai ser beneficiário daquele título. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, anotem aí. Está regulado pelo Decreto 2044 de 1908, Decreto 57663 de 66 e tarefa de casa, leiam as súmulas 60, 233, 237, 158 e 504 do STJ. Falado isso, pessoal, podemos dizer também que aqui não possui aceite. Ou seja, não precisa do aceite, pois a partir do momento que eu apostei a minha assinatura, que eu coloquei a minha assinatura naquela nota promissória, já presume-se o aceite ali. Então, eu não vou falar, estou emitindo a nota promissória, mas não aceito ela. Perceberam? Não tem sentido. Então é por isso que na nota promissória não tem esta facultatividade do aceite. Beleza, meus amigos? Tranquilo. Outro detalhe. Não será válido quando vinculado o contrato de abertura de crédito em razão da iliquidez do seu objeto. Assim ensina as súmulas 258, 233 e 247 do STJ. Que é o que, pessoal? Antigamente, os bancos eles pegavam o contrato de abertura de crédito e vinculavam a nota promissória nesse contrato. Para quê? Para que se tornasse um título executivo extrajudicial e fosse mais célere a execução para conseguir aquele patrimônio. No entanto, o STJ decidiu que é ilíquido em razão da iliquidez do seu objeto, então não é um título executivo em razão da iliquidez do seu objeto. Perfeito? Legal? Então aqui perde
a executividade. Perfeito, meus amigos? Beleza? Agora, então, falaremos de outro título de crédito, sendo este o cheque. Isso mesmo, falaremos agora do cheque. Meus amigos, o cheque aí, ele tem 3 partes, sendo esses o emitente, que é aquele que emite o cheque, o sacado, que é a instituição financeira, e o beneficiário, é aquele em que goza daquele crédito existente no cheque. Acontece o seguinte, pessoal. O cheque, ele precisa de aceite ou não? Meus amigos, o cheque, quando emitido, ele consiste na assinatura do devedor após a emissão do título. Então, não precisa de aceite. Perfeito. Então, o cheque não precisa de aceite. Mas, Elias, quando é que eu posso depositar esse cheque? Quando é que eu posso sacar esse cheque? Funciona o seguinte, meus amigos. Se for um cheque de mesma praça, são 30 dias. E se for de praça diferente, são 60 dias o prazo de apresentação para sacar aquele valor. Passado isso, pessoal, se não ocorrer o pagamento, será necessário protesto? Então fui lá, depositei o cheque no banco. O cheque volta. Você vai lá ter o carimbo com os motivos, falando assim, esse cheque aqui está sem fundo. E aí? Eu preciso protestar esse cheque? Não, meus amigos. O artigo 47, parágrafo 1º da Lei do Cheque, que é a Lei 7357 de 85, ele ensina que não é necessário protesto, salvo se houver devolução sem motivo. Ou seja, caso não tenha o carimbo, caso não tenha lá a Câmara de Compensação, o que é necessário fazer? É necessário tirar o protesto, fazer o protesto dentro, que é o prazo de apresentação. Então, para tirar e fazer o protesto, é o prazo de apresentação desse cheque. Coloquei o cheque, ele voltou sem o carimbo, sem a Câmara de Compensação. Devo protestar? Devo. Qual o prazo? É o prazo de apresentação desse cheque, conforme ensina o próprio artigo 48. Beleza, pessoal? Legal. E aí, Elias? Após isso, o que acontece? O que acontece após os 30 dias, se for de mesma praça, ou após os 60 dias, se for de praça diferente? Meus amigos, é muito simples. Começará a correr o prazo prescricional. E assim, qual é o prazo prescricional do cheque, Elias? São 6 meses após o prazo de apresentação do cheque. Assim ensina o artigo 59 da Lei 7357 de 85. Perfeito, meus amigos? E detalhe, dentro deste prazo prescricional, dentro desses 6 meses, pode-se cobrar tanto os endossantes como os avalistas, conforme ensina o artigo 47, inciso 1 e 2, e o artigo 59. Inclusive, a própria súmula 600 do STF é bem clara em relação a isso, quando fala que cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. Perfeito, pessoal? Beleza? Então, tranquilo. Assim, passado este prazo prescricional, que são 6 meses contados do prazo de apresentação, então eu tenho aqui 30 dias, se for de mesma praça, ou 60 dias, se for de praça diferente. Passado isso, eu tenho 6 meses do prazo prescricional. Passado esses 6 meses, o que acontece? Perde-se o prazo prescricional e assim vai ter um outro prazo para ajuizar uma ação, que é chamado ação de enriquecimento ilícito, cujo prazo são 2 anos contados da ação executiva. Então, tem 30 dias se for de mesma praça, ou 60 dias se for de praça diferente, para a apresentação ao pagamento do cheque. Passado isso, são 6 meses de prazo prescricional. Passado isso, o prazo da ação executiva, conta-se daqui dos 6 meses
até 2 anos para que tenha o quê? Para que tenha essa ação de enriquecimento ilícito, pois assim ensina o artigo 61 da Lei do Cheque. Arias, mas e se passar esses 2 anos, o que eu faço? Meus amigos, aí tem uma outra ação, que é chamada ação monitória, que é 5 anos contados do dia seguinte da emissão do cheque. Não é nem do prazo de apresentação, nem do prazo prescricional, nem da ação de enriquecimento ilícito. Os 5 anos da ação monitória do cheque é contado do dia seguinte à sua emissão. Leiam o artigo 503 do STJ. E um pequeno detalhe para finalizarmos o cheque é que a sustação e o cancelamento do cheque. Pessoal, no tocante à sustação ou cancelamento do cheque, podemos falar o seguinte: a sustação do cheque é aquilo feito dentro do prazo de apresentação por motivo relevante. Então temos lá o furto, o roubo de um talão de cheque. O que eu posso fazer? Posso sustar aquele cheque, conforme o artigo 36. Mas isso não se confunde com cancelar o cheque, pois cancelar o cheque será sempre depois do prazo de apresentação. Então, durante o prazo de apresentação, sustação de cheque. Após o prazo de apresentação, cancelamento de cheque. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então vamos para aí o último título de crédito que será tratado nesta aula, que é a duplicata mercantil. Meus amigos, a duplicata mercantil está regulado pela Lei 5474 de 1968. E a duplicata mercantil é muito simples. É aquele título causal, ou seja, que tem uma origem que lhe dá a causa, que é sempre a compra e venda mercantil, onde se extrai-se uma nota fiscal ou uma fatura ali, e dela tira-se uma cópia, que se chama duplicata. Perceberam? Isto é a duplicata. Então eu tenho aqui 2 figuras, que é o sacador, quem emite a duplicata, aquele de quem é comprado o produto, e o sacado, que é aquele que aceita o que está na duplicata, é aquele que comprou o produto. Então, pega uma empresa, vendeu para mim caneca. Quando chegar lá as canecas, eu vou conferir, olhar aqui nesta duplicata, nesta cópia da nota da fatura, falar, tá tudo certo. E aceito, e assino esta duplicata. Perceberam? Qual que é o prazo disso, aliás? Meus amigos, quando não for à vista, o sacador deverá apresentar esta duplicata, ou seja, aquele que vendeu deverá apresentar a duplicata em até 30 dias para ser aceita, e o sacado deverá devolver esta duplicata em 10 dias. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então agora vamos falar só de mais 2 detalhes. Primeiro, pode recusar? Eu posso recusar o aceite desta duplicata? Sim, você pode recusar, desde que tenha avaria ou não recebimento das mercadorias, ou quando houver vícios, defeitos, diferenças na qualidade do produto escolhido, ou divergência nos prazos e preços ajustados. Para isso, peçam que leiam o artigo 8º da Lei de Duplicata, da Lei 5474 de 68. E o último detalhe, o protesto deverá ser feito em até 30 dias do vencimento do título, conforme ensina o artigo 13, parágrafo 4º desta lei. Perfeito, meus amigos? Então, passa a régua no título de crédito e na próxima aula entraremos no tema falência e recuperação de empresas. Muito obrigado a todos vocês, até mais e tchau, tchau!